Olá, pessoal do sétimo ano. Então, vamos continuar ainda o tema cerrado, mas agora a gente vai focar no item aqui, ó, artrópodes, tá? Vamos entender aí, ó, os miriápodes, os crustáceos, os quelicerados, né, e os insetos. Então, entre os animais, a gente tem que lembrar que existe os invertebrados e os vertebrados. Artrópodes está naquele grupo dos invertebrados, tá? Então, entre os animais invertebrados, né, mais abundantes no cerrado, tem destaque então para esse grupo, né, dos artrópodes, como as formigas, os cupins, né, que são animais dominantes na maioria dos biomas terrestres, né, de uma maneira geral. E aí, olha lá, para se ter uma ideia, né, existem no mundo milhares de espécies conhecidas de formigas, abelhas, cupins, besouros, borboletas, mariposas, só para mencionar alguns dos artrópodes aí mais conhecidos. Então, os artrópodes, que a palavra vem, né, de uma origem grega, que significa pernas articuladas, formam o grupo aí com maior diversidade de espécies do planeta. Então, ele quer dizer que entre todos os seres vivos, a gente pode levar em consideração assim, né? Todos os seres vivos, o grupo dos artrópodes, né? É o que apresenta uma maior diversidade, tá? Estima-se então que haja mais de 1,1 milhão de espécies conhecidas aí pelos biólogos, mas o número real dessas espécies ainda pode ser 5 vezes maior, ou seja, a gente ainda não conheceu tudo, né? Então, os artrópodes são representados aí, ó, pelos crustáceos, pelos quelicerados e pelos insetos, quando a gente fala de animais que têm, né? Ah, e além dos miriápodes aqui, né? Que por sua vez, né? Que por sua grande diversidade e capacidade de sobreviver nos mais diferentes ambientes, incluindo desertos, são considerados aí os animais mais bem-sucedidos do planeta. Essa diversidade pode estar, então, relacionada com duas características importantes deste grupo. Primeiro, as pernas e os apêndices articulados. Então, a gente vai ter aqui, ó, as patinhas articuladas, né? As patinhas articuladas. E quando tiver uma anteninha, que é um apêndice, né? Também será articulado. E uma outra característica é que eles apresentam um esqueleto para fora do corpo, que é o esqueleto externo, tá? Então, quando a gente fala de pernas articuladas, antenas e outras estruturas anexas ao corpo, né, tudo isso a gente chama de apêndices. Quando apresentam diferentes funções, então olha lá, eu tenho, por exemplo, se a gente olhar o crustáceo aqui, essas perninhas de trás servem para nadar. Essas perninhas aqui, as três aqui, já são mais relacionadas aí à locomoção, e essas duas aqui na frente para captura do seu alimento, manipulação. Então, quando a gente tem, né, essas estruturas com diferentes funções, como locomoção, captura de alimento, defesa, reprodução, entre outras, né, tudo isso é uma vantagem de ter essa articulação e essa diferenciação. A outra característica é o esqueleto externo, que é uma estrutura de sustentação resistente e que é impermeável, né, que protege o corpo do animal. Então, aqui ele tem uma casquinha por fora. É claro que aqui eu tenho uma casquinha também no corpo, né, da borboleta, mas a casquinha do crustáceo ela é um pouquinho mais dura porque ela tem cálcio, que já é uma característica exclusiva deste grupo, né? Mas vamos lá, então, dando continuidade, conhecer os grupos agora dos artrópodes. Os artrópodes atuais podem ser classificados em 4 grupos. Ó, grupos aqui, ó, crustáceos, quelicerados, hexápodes e miriápodes, tá? Então, dentro dos crustáceos, nós temos o quê? Caranguejo, siris, camarão, lagostas, cracas, tatuzinhos de jardim e assim por diante. E aqui é onde nós os encontramos. Podemos encontrar no meio aquático, como também no ambiente terrestre úmido. Agora, os quelicerados, né, já são representados aí por aranhas e escorpiões, ácaros e carrapatos. São a maioria terrestre, né? E aí, ó, nós temos aqui o caranguejo ferradura que vive em ambiente marinho. Aí ele é uma espécie, né, de uma aranha, tá?
Bom, aí nós temos aqueles que são formados por 6 patas, ou 3 pares de patas, que são os hexápodes, né? Que são os insetos. E aí aqui tem a listinha dos insetos, a maioria deles é terrestre, alguns precisam, né, da parte do ambiente aquático para reprodução, mas, né, começam a ter aí o domínio do ambiente terrestre, mas a gente tem ali alguns que são, né, de ambiente aquático. E esse último grupo chamado Miriápodes, ele se divide em dois. Os quilópodes, que como exemplo a gente tem as lacraias e as centopeias, e os diplópodes, que nós temos os piolhos de cobra. E aqui a gente tem uma diferenciação, né? Os quilópodes, eles apresentam um par de patas por segmento, e os diplópodes vão apresentar 2 pares de patas por segmento. A gente já vai ver na imagem seguinte um e o outro, tá? E aí tem aqui, ó, o habitat, né, dos quilópodes, como as lacraias e centopeias, e o habitat dos piolhos de cobra, tá? Então, toda vez que tem quadro, imagem, que mais, tabela, tudo é importante no material de vocês, porque ajuda a sintetizar o material, né? Vamos lá então falar um pouquinho desses dois, quilópodes e diplópodes. Olha lá, que são os artrópodes terrestres, né? O grupo dos miriápodes, que se divide então em lacraias e piolho de cobra. Ao longo então da evolução, os primeiros animais a ocupar o ambiente terrestre foram os artrópodes ancestrais das atuais centopeias, ou seja, foram esses aqui, né? Ancestrais das lacraias, que são animais carnívoros, tá? Já os piolhos de cobra, também conhecidos como emboás ou gongos, né? São animais que gostam de comer restos de vegetais, né? Detritos. Então se alimentam de matéria orgânica, né? E ajudam aí na decomposição. Esse grupinho aqui tem hábito noturno, anda um pouquinho mais rápido. Esse aqui já tem um hábito diurno, né? Ou seja, durante o dia se locomove um pouquinho mais devagar, tá bom? E aí nós vamos lá então, continuando, né? Aí nós vamos entrar ainda dentro do grupo dos artrópodes terrestres, a gente tem os aracnídeos, que são representados aí pelas aranhas e pelos escorpiões. Mas vamos por parte, tá? Primeiro as aranhas aí, ó. Os aracnídeos são representados então pelas aranhas e pelos escorpiões. E agora a gente vai focar um pouquinho nas aranhas. As aranhas são animais de vida livre que habitam então ambientes terrestres, possuem 4 pares de pernas, ou seja, 4 para cada lado, 4 para esse lado e 4 para o outro, né? E são predadoras vorazes, né? Com estratégias variadas para a captura de suas presas. Muitas delas fazem armadilhas para capturar os insetos, né? As suas presas, que são as teias. E há aranhas que não fazem teias, mas são caçadoras e muito venenosas. Então, se a gente falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre as teias, né? A capacidade de tecer, então, teias é uma característica bastante marcante nas aranhas. As teias são armações de fios, né, como os de seda, fabricados aí com uma substância que a própria aranha produz e que endurece rapidamente em contato, então, com o ar. Quando a presa encosta na teia, ela gruda, né, se debate e gera uma vibração, atraindo então a aranha. O final da presa não é nada agradável, né? Primeiro a aranha inocula seu veneno, paralisando-a, né? Depois injeta na presa aí uma substância que vai digerindo seus tecidos, que se transformam em um líquido pastoso que podem ser sugados aí pela aranha. Dizemos, portanto, que a digestão ocorre fora do corpo da aranha. Então, a aranha, ela primeiro, né, prende aí com a teia, aí imobiliza, aí coloca a sua substância digestiva para depois sugar aí, né, o que sobrar daquele animal. Olha lá, uma outra aranha aqui, ó. A aranha papo-moscas, né, salta sobre o inseto e costuma usar sua teia apenas como abrigo para, né, formar o casulo e tocas, ou para se pendurar nelas, tá bom? Então, determinadas aranhas, né, avançam sobre a presa, saltando com precisão, a gente já havia comentado. Aí é o caso, então, dessa aranha que aparece aqui, né, que recebe esse nome justamente por capturar moscas ou outros insetos pequenos.
Apenas algumas espécies de aranhas conhecidas, né, têm veneno muito forte e outras são e poucas são encontradas aqui no Brasil, né, com essas características de veneno forte. Mas a gente vai falar aí da aranha marrom, a gente vai falar da aranha armadeira e da viúva negra, tá? Então vamos ler esse textozinho aqui, ó. As aranhas mais perigosas. E essas a gente encontra aqui no Brasil, por isso que a gente tem que tomar cuidado. As aranhas marrons são pequenas e só picam uma pessoa quando não tem para onde fugir ou são prensadas contra o corpo, né? As aranhas armadeiras são maiores, né? Bem mais agressivas e responsáveis aí por muitos acidentes com pessoas e animais domésticos. Quando se sentem acuadas, saltam em direção ao possível agressor e pode atingir até 40 centímetros, tá? Essa distância, e injetam seu veneno, né? Que em seres humanos geralmente causa apenas fortes dores no local. E a viúva negra, que é a segunda aranha mais perigosa conhecida, ela só vai perder para uma aranha lá na Austrália. Ela ganhou esse nome por ter, né, depois do acasalamento, o hábito de devorar o macho que é muito menor. Né? O veneno dessa aranha é muito potente e pode causar no ser humano contrações musculares dolorosas, suor em excesso, alterações no batimento do coração, danos aos rins e pode levar à morte. Ela tem o hábito de comer, né? Por que ela come o macho depois da cópula, né? Do acasalamento? Não porque ela quer, né? Ai, porque ela gosta, né? Não, é porque ela precisa ter nutrientes para gerar os filhotes, né? Então, olha a desculpa dela aí, né? Para se prevenir, né, de possíveis acidentes com essas aranhas e com escorpiões, aqui estão as aranhas, tá? Essa aqui é a marrom, essa aqui é a armadeira e essa aqui é a viúva negra. Deve-se evitar o acúmulo de objetos que podem servir de abrigo para esses animais, como pilhas de material de construção e entulho. Também se deve manter o jardim de casa aparado e bem cuidado e soleiras, né, de portas vedadas. Como esses animais gostam de se esconder em calçados e roupas, é recomendado sacudi-los antes de usá-lo. Então, principalmente quem mora, né, em regiões mais afastadas assim do centro urbano, né, dá uma batidinha aí antes de botar um calçado, dá uma batidinha na roupa para não ter nenhum problema depois, tá? Aí nós temos na imagem aqui uma aranha caranguejeira, né, que aqui nós vamos falar sobre porque algumas aranhas, apesar do tamanho, são praticamente inofensivas aí aos seres humanos. É o caso então da nossa amiguinha aqui, também conhecida como tarântula ou aranhas de jardim, tá? Elas chegam a atingir até 30 centímetros de comprimento e, embora tenham um veneno pouco potente para os seres humanos, podem soltar pelos quando ameaçadas, os quais podem causar fortes alergias. Então, o problema da aranha não é o seu veneno, né? É a irritação que o pelo pode causar aí em contato, tá? Bom, falamos de aranhas, agora vamos falar de escorpiões. Né? Os escorpiões, assim como as aranhas, apresentam o corpo dividido em duas partes, é o cefalotórax e o abdômen, tá? Os escorpiões possuem também 4 pares de pernas, um par de garras aqui na frente para manipulação, né? E da sua presa, e uma glândula de veneno no final, né, alongado do seu abdômen. Então, aqui, ó, o aguilhão, tudo bem? Seu veneno é injetado na vítima por meio desse aguilhão. Eles são carnívoros, então, os escorpiões, e se alimentam principalmente de grilos e outros tipos de insetos. A picada de um escorpião em seres humanos causa muita dor, que em geral, né, passa em pouco tempo. No entanto, a picada, gente, em crianças pode ter manifestações graves, recorrentes do envenenamento. E no caso de um acidente com um animalzinho desse, deve-se procurar um profissional da saúde, tá? Então, cuidem aí. Algumas regiões do Brasil apresentam aí escorpiões em algumas épocas do ano, então a gente tem que tomar cuidado. E por fim, a gente tem aqui, ó, esse texto, aracnídeos parasitas. Entre os aracnídeos, além das aranhas e dos escorpiões, predadores natos, né? Há os ácaros e os carrapatos. Então, a gente está falando de ácaros e dos carrapatos, que em sua maioria também são predadores. No entanto, alguns ácaros são parasitas de plantas e animais, como o causador da sarna,
E os carrapatos, em geral, são parasitas de animais e podem ser vetores, né, de doenças causadas por bactérias e protozoários. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, porque o carrapato, por exemplo, da capivara pode nos transmitir uma doença, tá? Os ácaros aqui estão ligados, então, a sarnas, né? Que são coceiras, irritações aí na pele, tá? O que eu queria falar com vocês até este momento era isto e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!